Meus queridos amigos e amigas, que bom estar com vocês para partilharmos sobre um tema fascinante, a virtude. Os gregos nos ensinaram muitas coisas. De fato, a cultura grega e a cultura cristã, temos que dizer, fizeram uma fusão maravilhosa. Por isso, durante muito tempo, se falava de uma cultura greco-latina, né? Não somente porque os latinos teriam estabelecido uma língua, sino também porque, graças à influência do cristianismo e especialmente do pensamento de Paulo de Tarso, todas as experiências gregas, na cultura de um homem tão especial como ele, chegaram até nós. Mas vamos para 3 séculos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Por volta do ano 370, o grande Demócrito utiliza uma expressão fantástica, ataraxia, que significa imperturbável. É um estado de vida sereno, tranquilo, é um desejo interior do ser humano para permanecer numa certa paz. Só que Aristóteles já tinha falado de ataraxia com uma outra expressão, eudaimonia, que significa felicidade. Claro está que nós estamos falando de épocas que contrastam com a nossa realidade do século XXI. Hoje você não pode pedir a um ser humano ataraxia total. Nós, como você está hoje? Ataráxico, em paz total, nada me perturba? Não, todos nós temos sérias perturbações e situações que nos levam a perder o controle. Mas se nós juntamos essas duas terminologias, podemos concretizar aquilo que os latinos chamaram de virtus, virtude. É uma capacidade que possui a alma humana para alcançar um estado profundamente sadio perante as suas emoções, perante as suas paixões e perante as suas decisões. Emoções, paixões e decisões. O homem, a mulher virtuosos são aqueles que têm a capacidade, diante da emoção, diante da paixão, de alcançar um nível de maturidade na sua decisão. Virtus vem de virilidade, não de virilidade com o caráter do masculino, e sim da força. Então a filosofia grega nos deu uma capacidade de entender algo que os latinos e os primeiros cristãos não entendíamos. A virtude não nos é dada, a virtude é conquistada. Porque muitas pessoas diziam, olha, do jeito que eu nasci, eu sou um ser virtuoso. Calma, nem sempre podemos chegar a essa conclusão. Porque a pessoa poderia dizer, eu sou qual tábula rasa, perfeitamente bom, tudo em mim é bondade porque Deus me criou. Claro, tudo isso é verdade teologicamente, mas antropologicamente não. Nós possuímos a graça de Deus desde sempre, mas para sermos virtuosos, temos que nos esforçar. Então, a ataraxia não é um estado de calma, sentado, deitado no sofá, esperando que as coisas venham. Não. E para nós, especialmente, que seguimos toda uma caminhada no processo salvífico, as virtudes foram mostrando o seu rosto. Temos as 3 virtudes teologais, chamam-se teologais porque elas pertencem ao amor de Deus na sua origem. O amor, que chamamos frequentemente de caritas, não de cupiditas. Para os gregos era só o eros e a cupiditas. Para nós, não. Para nós é o ágape. É o amor entrega, é o amor doação, é o amor de Deus que toma conta da nossa vida e nos faz amar também os nossos irmãos como a nós mesmos. Depois, a esperança. Seria puxar sardinha para minha brasa, mas eu sempre digo, das 3, a esperança é o eixo. É aquela que nos permite vivenciar
toda a dimensão escatológica da nossa existência. Para onde vamos sem a esperança? Para lugar nenhum. Entanto, que quando entendemos que a esperança nos salva, essa esperança nos conduz, e então, precisamente por isso, somos capazes de entender o valor da virtude. E a fé? Amor, caridade, esperança, teleologia, escatologia, e a fé, as coisas de Deus, as realidades divinas. O que nós não contemplamos com os nossos olhos, mas contemplamos através da nossa fé como profissão. Lembra do Papa Bento XVI? Ele escreveu um texto belíssimo no Ano da Fé, Porta Fide, a porta da fé, que é a comunhão dentro da virtude que nos conduz a todos a vivenciar essa realidade da fé. Na medida em que nós vamos progredindo, estas três virtudes, acompanhadas pela graça de Deus, que é a graça eficaz, aquela que nos faz mover-nos verdadeiramente, porque senão ficaríamos felizes. Já temos as três virtudes teologais e então podemos viver a nossa vida. Calma que não é assim. Temos a graça eficaz que nos ajuda desde a graça operante a viver na santidade. Precisamente por isso, a Igreja nos oferece os sacramentos e especialmente nos dá a oportunidade de recomeçar constantemente à luz da ação eficaz da graça. E a partir dessas quatro teologais se desmembram as práticas concretas da nossa vida, nas virtudes que são as cardeais. Eu gosto muito de um autor, infelizmente as suas obras não têm sido traduzidas todas até agora na língua portuguesa, mas eu recomendo para a leitura. Joseph Pieper, um filósofo do século XX, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, fantástico. Tem os 4 livrinhos que marcam e esclarecem o caminho das virtudes cardeais. Chamam-se cardeais porque talvez muitos dos jovens que me escutam não sabem, mas antigamente em todas as cidades as cruzes das igrejas ou das torres tinham uma espécie de ferro distribuído em quatro espaços: norte, sul, leste, oeste. E para o lugar, ou para a direção na qual o vento se movia, essa espécie de cruz também se movia. Então ela mostrava o leste, por isso os 4 pontos cardeais. A nossa ação moral tem que ter esse GPS. Sem esse GPS, nossa vida se afunda. E é isso que está acontecendo hoje, que muitos de nós somos até legais, mas não somos virtuosos. Tem gente, por exemplo, que se diz honesta, tá? Nunca roubou, mas vive mentindo. Então, o norte da sua vida está completamente perdido. O vento vem e a pessoa não sabe o que fazer. E por isso, desde sempre os cristãos apontamos para as virtudes cardeais nessa direção, não? Então, para esse lado de lá, prudência é o carro-chefe das 4 virtudes. O que significa ser prudente? Significa ser uma pessoa, em primeiríssimo lugar, capaz de reconhecer o sentido dos seus atos. Uma pessoa prudente é capaz de mostrar com clareza para onde vai. Uma pessoa imprudente, por exemplo, é uma pessoa tagarela. A tagarelice das pessoas hoje, as mentiras que nós, seres humanos, utilizamos, as nossas justificativas, são sinal profunda de imprudência. Algumas pessoas parecem muito sábias, muito bem organizadas na sua forma de pensar, mas imprudentes. Uma palavra sem sentido, uma piada pode descompensar a prudência da pessoa que sabe para onde vai. Se este é o meu norte, eu vou para lá. E nesse sentido, eu vou caminhando e vou crescendo na prática da prudência. Nem sempre somos prudentes, por isso precisamos da assistência do Espírito para não cometer, sobretudo, atos imprudentes. Algumas pessoas casaram com as pessoas erradas imprudentemente. Alguns padres entramos nos seminários, nos ambientes de formação, imprudentemente. E geralmente a imprudência nos leva a pecar.
Por causa da imprudência, muitos de nós damos passos em falso, né? Então, vem em assistência de nós a segunda das virtudes, a fortaleza. Ser fortes não é sinal de ser musculosos, não. Ser fortes é sinal de termos fibra. Quando você erra, quando você se equivoca, você tem que ser muito forte para assumir as consequências. Então, a fortaleza, como segunda virtude cardeal, ela vai mostrando para você que a vida não é mole, não. Aliás, diríamos sem dúvida nenhuma e sem problema de nos equivocarmos, que no século XXI, a maior das virtudes que está faltando na vida é a fortaleza. Somos todos gelatinosos demais. Em dias passados, porque eu trabalho com o counseling e especialmente com a compliance, não? A compliance, que é a grande ciência hoje que nos ajuda a entender os nossos atos. Onde não há transparência, não há fortaleza. Impressionante. Uma empresa onde há coisas meio obscuras, onde há atitudes, situações que não são esclarecedoras, há uma falta de fortaleza. Às vezes no casamento pode haver infidelidades por causa de fortaleza, e não são infidelidades sexuais, não. Pode acontecer comigo, como presbítero, com você, celibatário, com uma pessoa adulta, porque nos falta a força de entender que se não estamos atentos, as coisas podem se quebrar. Há um grande defeito entre nós, a pusilanimidade. Pessoas pusilânimes não são fortes. Então não aceitam chamados de atenção. E como na vida das comunidades acontece hoje isso, não? Ai, me chamaram a atenção, eu vou arrumar a minha malinha e eu vou embora. Ai, meu marido, minha mulher, não, ai, eu vou embora. Todo mundo pusilânime. Engraçado, hoje nem mesmo os professores podemos questionar os erros dos estudantes. Em dias passados me aconteceu isso, sabe? Um texto muito mal escrito. E eu penso que tentei ser o mais delicado possível com a pessoa para dizer o que escreveu não tem sentido. Isso que você escreveu não faz sentido. Eu me lembro, no ano 2000, comecei o meu doutorado em Roma até 2004, e o meu professor, às vezes, das 15 páginas que eu escrevia, só salvava uma, aquela que tinha o meu nome escrito. O resto estava errado. E a gente tem que ser forte. Forte para enfrentar, por exemplo, a fortaleza para perder. Cuidado, porque tem muita gente pensando que só ganha. Não. Na vida muitas vezes se perde. Aliás, sempre perdemos. Então, fortaleza para isso. E quando isso não é suficientemente bem trabalhado, perdemos a possibilidade de trabalhar, de crescer, numa das virtudes cardeais mais belas de todas, a temperança. Quando você é pusilânime, quando você é muito fraco, muito fraca, você deve pedir ao Espírito Santo a virtude da temperança. Tem gente que sempre está chorando, se queixando, mas é por causa de uma razão muito especial, não? Além do vitimismo, que trabalha muito bem as ciências psiquiátricas e psicológicas, as vítimas, ou aqueles que se fazem de vítimas, pensam que nunca podem sair dessa vitimização. Então se perde, né? A temperança dá a cor exata das nossas ações. Então você caiu, tem que se levantar. Ah, você está desesperado, tem que se acalmar. Aí você tinha 1 hora para chegar e encontrou um acidente, tem que esperar, tem que esperar. Na temperança está o tempero das nossas emoções e paixões. Hoje nós deveríamos ensinar muito às nossas crianças a serem temperantes, para não se deixar levar pelos ares que passam, que vão e vêm. Meu irmão tem uma filha, e em dias passados nós falávamos, estive na minha casa, e ele dizia uma coisa, não? A minha filha está caindo na real. Completou 15 anos. A vida não é mais Branca de Neve, Cinderela e a sereia. Não é mais. A vida é real. Fazer com que um adolescente de 15 anos caia na real. Mas às vezes é mais doloroso porque tem gente de 60, 70 anos que não caiu na real.
vivem os ideais da vida. Até muitas pessoas hoje fracassam na escolha do seu estado de vida por causa da falta de temperança. Aprender a se dizer não a si mesmo. Isto não me convém. Isto não me faz bem. Se eu continuo por aqui, eu vou me perder. Isso é prática da temperança. E vem a quarta, que não é a menos importante, mas é aquela que vai nos ajudar na hora do juízo final. A justiça. Olha só. A prática constante da liberdade que a vida nos dá para sermos justos. Vou colocar um exemplo que Santo Tomás sempre colocava, tá? Os fofoqueiros, as pessoas futriqueiras, são as pessoas mais injustas de todas. Por quê? Porque é a desproporção conforme o vento leva o navio. Tomás gostava muito dos navios. Bom, imagina, italiano, conhecia muito bem toda essa região costeira de Nápoles. Beleza? Tomás dizia, tem pessoas que se deixam levar pelo vento. E então, quando gostam de alguém, são exageradamente clamorosas. Fazem um glamour da pessoa, exaltam. Mas quando não gostam de alguém, são capazes de queimá-lo. É a mesma exaltação e a mesma difamação. A prática da justiça nasce na proporção da língua. Daquilo que você diz, não daquilo que você faz. Então, por exemplo, um patrão justo é aquele que combina com o seu funcionário o seu salário. O que você diz, você tem que pagar. Você não pode, nossa, você é maravilhosa pessoa. E a justiça? E a justiça? Sabe que no Brasil há uma prática injusta que passa como legal? Uso de capião. É o mais injusto que existe. Porque esse pedaço de terra não é teu. Você se apropriou dessa terra. E você agora quer dizer em justiça que você construiu, cuidou, limpou, nanana, mas na verdade, por falta de temperança, você se tornou um ladrão. Todos os ladrões são intemperantes como Robin Hood. Pensam que roubando aos outros vão fazer o bem para os seus semelhantes. E não é assim. Seremos julgados na justiça. Aquilo que é combinado não será caro. Então, se você promete uma coisa com a sua língua, em justiça, você tem que fazer. Quando você faz os seus votos conjugais, em justiça, você tem que cumpri-los. Senão é melhor dizer, até aqui eu consigo, daqui para lá, não. É melhor terminar com este relacionamento. Em justiça, a missão do estudante é estudar. Então você tem que terminar os seus trabalhos, porque você se comprometeu a fazer isso. Sempre pense, proporção da fala, proporção do ato. Sempre. É um binômio quadrado perfeito. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos virtuosos. Voltando a Santo Tomás, sempre suplico essa belíssima expressão que ele escrevia nos seus escritos. Dai-me, Senhor, a virtude necessária para permanecer no lugar exato, para estar na hora exata. Por isso a virtude sempre está no meio, porque ela harmoniza em nós aquilo que a nossa decadência nos leva muitas vezes a perder. Sejamos virtuosos, virtuosas. Tentemos cada dia mais vivenciar esta graça na presença do Espírito Divino. Foi um prazer ter chegado até você. Temos um caminho longo a percorrer. Sermos virtuosos em Cristo Jesus. Um abraço